Olá! Neste vídeo da Escola Ratzinger eu quero falar para você do livro Deus e o Mundo, recentemente publicado pela editora Molokai. No vídeo passado eu apresentei para você os livros de entrevista que Ratzinger, Ben 16, fez ao longo dos últimos anos, mais precisamente desde a década de 80. Neste eu quero tratar um pouco mais diretamente desse livro aqui, dessa bela edição que a Molokai publicou, Deus e o Mundo, que eu apresento essa capa bonita aqui para você. Tem Ben 16 na capa, na verdade, não Cardeal Ratzinger. Vamos lá. No vídeo passado eu deixei muito claro que Deus e o Mundo não pode ser entendido sem o seu irmão gêmeo, vamos dizer assim, que é o livro O Sal da Terra, o cristianismo e a Igreja Católica no limiar do terceiro milênio. Essa foi a primeira entrevista que o Peter Zevold fez com o Ratzinger. Mas é importante frisar como que nasce o livro. O livro Deus e o Mundo. O próprio Ratzinger, na introdução à obra, deixa bem claro isso. Se você pega lá o prefácio do Ratzinger, aqui, ele, como todo bom teólogo, ele situa a importância desse livro. O outro, como eu já disse, O Sal da Terra, era um pouco um apanhado, um diagnóstico sobre a situação da igreja no fim do milênio, no fim do ano do milênio passado. A grande questão é a seguinte: Ratzinger sempre foi um crítico de uma igreja que fala demais de si mesma. Por mais que ele falasse sobre organismos eclesiais, sobre sínodos, sobre concílios, sobre eventos eclesiais de grande magnitude, ele sempre disse que o essencial é o anúncio da fé em Jesus Cristo e a vida sacramental. E ele mostra claramente que é importante nós voltarmos ao núcleo da fé cristã, ou seja, a fé em Cristo. E aqui nesse prefácio, A Deus e o Mundo, ele mostra claramente isso, que é importante falar da fé, porque cada vez mais está fora de moda falar da ortodoxia, falar da fé verdadeira. Aqui ele diz, atualmente está cada vez mais disseminada uma capitulação diante das perguntas pelas verdades fundamentais do ser humano. Por isso mesmo, ele é um grande defensor da ideia de verdade. Desde o início do seu magistério como professor, ele fala que a renúncia à ideia de verdade é a renúncia a entender aquilo que o homem é, aquilo que ele pode ser. E aqui nesse prefácio ele deixa muito claro. Quando você deixa de falar da ortodoxia, ou seja, da fé verdadeira, da fé correta, você concentra a sua ação unicamente na ação correta, na ortopraxis. E ele vai dizer que fica muito clara a influência do marxismo nesta concepção. Ele vai dizer, por isso nós devemos voltar ao essencial da fé. Por isso Deus e o Mundo, no vídeo passado eu já disse isso, é o livro mais teológico. É aquele que vai apresentar as verdades fundamentais da fé da igreja na sua adesão a Jesus Cristo. Só que o Ratzinger situa claramente, e isso é curioso, a figura do entrevistador. Mais do que falar da fé, ele fala daquele que lhe entrevista. Eu já mostrei para vocês que Peter Zevold, ele, no primeiro livro, O Sal da Terra, ele se qualificava mais como um agnóstico. Ratzinger diz isso claramente aqui. Ocorre que o jornalista Peter Zevold, que participara de meu livro Sal da Terra, no papel de inquiridor agnóstico, retornara nesse ínterim à Igreja Católica, a qual ele pertencia em sua juventude, e agora desejava travar uma conversa comigo acerca das coisas da fé, não mais de uma perspectiva exterior à fé, como for o caso em Um Sal da Terra, mas como um fiel que busca entender a fé, fides querens intellectum, a fé em busca da intelecção, na clássica formulação de Santo Agostinho. Isso é muito interessante, porque isso está relatado de forma muito clara numa pequena biografia espiritual, vamos dizer assim, que o Peter Zevold fez, que está publicado em português, pela editora Quadrante, Meu Deus, como voltei para Deus. E aqui ele mostra um
foi o seu processo de retorno à igreja? E tem uma expressão muito interessante que ele usa aqui e que ilumina o que o Ratzinger diz. O Ratzinger diz que o Deus e o mundo, ao contrário do sal da terra, foi feito a partir do olhar de alguém que está dentro da fé, dentro da igreja, ou seja, a perspectiva interior da fé. E o Zevold tem várias expressões que esclarecem isso, e uma delas é a seguinte, que ele vai usar uma metáfora, uma analogia artística. Ele diz assim: em questões de... hesitei durante muito tempo. Página 18. Em questões de religião, sou um principiante que acaba de descobrir que pode ser vantajoso contemplar os vitrais de uma igreja do lado de dentro, pois assim eles estão iluminados. Veja que coisa interessante. Ele começa a expressar com belas imagens que, como um homem de fé, ele quer buscar e quer entender. Uma fé que busca compreender, como Ratzinger mostrava ali. O que eu quero dizer para vocês é uma primeira nota, então, sobre a figura do Peter Zevold. Nesse livro, ele vai mostrar para nós como os encontros com Ratzinger foram determinantes no seu caminho de reaproximação com a fé cristã. Aqui ele vai fazer diversas alusões, por exemplo, ao sal da terra. Esse primeiro encontro em que ele ainda era um agnóstico, vamos dizer assim. Página 93. Numa das nossas conversas preparatórias para o livro Sal da Terra, perguntei ao cardeal Ratzinger quantos caminhos há para chegar a Deus. Não tinha a menor ideia do que responderia, ou antes supunha que lançaria mão de uma frase feita. A resposta saiu como um tiro de pistola. Tantos, disse ele, como a seres humanos, porque cada homem tem o seu próprio caminho. Bem, foram acontecimentos inteiramente banais, uma conversa com um desconhecido, uma reportagem que tinha de fazer, a assistência a uma missa, que me levaram de repente ao tema religião, quando este me parecia tão distante como a rampa de lançamento de foguetes da NASA. Na realidade, tinha dado alguns passos no caminho para Deus, mas nem sequer tinha reparado nisso. Isso é o contexto do primeiro livro, Sal da Terra. Mais adiante, nesse mesmo livrinho, das páginas 119, a partir da página 119 até a página 122, ele vai fazer um pequeno relato sobre os momentos de encontro com o cardeal Ratzinger. E veja como é interessante. Ele já começa a falar que os encontros com Ratzinger exigiam algum tipo de preparo espiritual. Olha que coisa extraordinária. Então, o livro não nasce de uma mera curiosidade jornalística. O livro, tanto o Sal da Terra, de alguma forma, mas o Deus e o Mundo, sobretudo, nascem de um processo de aprofundamento espiritual. E ele diz aqui, até os preparativos, página 120, meu Deus, até os preparativos para o meu projeto de entrevistas com o cardeal só podiam dar-se no contexto da fé, com oração e algumas práticas espirituais. Não havia outra forma de atingir a autenticidade de que eu buscava. Olha que coisa extraordinária. Falando agora de Deus e o mundo. Veja que nós ainda estamos partindo do comentário do Ratzinger sobre como Zevold se apresentava enquanto entrevistador no Sal da Terra e depois o Deus e o mundo de uma forma diferente, já como um crente. Eu leio aqui, um pouco longamente, a descrição que ele faz da entrevista que realizou em Deus e o Mundo. Página 121. Olha algumas curiosidades, né? Quando iniciamos as conversas para o livro Deus e o Mundo, de uma segunda a uma sexta-feira de fevereiro de 2000, na abadia de Monte Cassino, os filhos de São Bento receberam-nos de maneira extraordinariamente amável. Assistíamos todos à missa conventual e rezávamos a liturgia das horas. Na missa, o abade depunha uma hóstia finíssima sobre a minha língua e me dava um golezinho de um vinho de sabor delicioso. Os monges davam-nos boa comida caseira italiana e para o lanche da tarde chá e algum confeito. No refeitório, o cardeal e eu ficávamos sentados a uma minúscula mesa de honra. Não se falava durante as refeições, como é costume nos conventos. Só abriram uma exceção na festa de Santa Escolástica, que se celebrava num dos dias em que estivemos lá. Houve um assado festivo e grandes bolos, e para comemorar o dia o cardeal até teve que tomar uma minúscula taça de champanhe que imediatamente lhe subiu à cabeça. Uma curiosidade. O abade, muito astutamente, aproveitou a ocasião para anunciar
que o distinto visitante celebraria a missa solene. Ratzinger não fora informado de nada. Você sabia disso? Perguntou-me um pouco desconcertado. Sim, respondi-lhe. Afinal, o nome dele constava em letras bem grandes das placas que tinham sido colocadas aqui em cima no mosteiro, lá embaixo na aldeia de Cassino. Por fim, pediu que lhe levassem à cela um Novo Testamento e um missal. Estudou-os e no dia fez na Basílica um sermão italiano. O público, posto na sua maioria de camponeses, estava tão pendente dos seus lábios que se poderia ouvir cair o proverbial alfinete. Um primeiro comentário. Eu que amo particularmente a liturgia. Veja que para presidir uma celebração, ele é um cardeal, ele se prepara, ele medita, ele faz uma lexio divina, não só sobre a Sagrada Escritura, mas sobre o missal. Porque é das fontes da Escritura e da liturgia que ele tira a sua reflexão, a sua meditação para a sua homilia. Isso é uma coisa extraordinária e uma lição para muitos dos nossos pregadores. Ainda sobre Deus e o mundo, sobre a entrevista. Na abadia, estávamos bem nas alturas, às vezes até acima das nuvens. Chegava até nós o toque distante dos chocalhos das vacas, mas também o barulho do mundo, em forma de um rumor surdo dos motores na autoestrada. O cardeal tinha manifestado certo receio do frio, mas o problema veio a ser o sistema de calefação, que não só vibrava ruidosamente, mas de tempos em tempos transformava a cela em que tínhamos as entrevistas de uma sauna. Estávamos sentados a uma mesinha. Eu preparava os meus gravadores e o príncipe da igreja cruzava os pés enquanto esperava pacientemente pelas minhas perguntas, para depois introduzir as suas respostas com um veja bem arrastado. Veja bem. No final das contas, dessas conversas resultaram 32 horas de gravação. O livro que você terá em mãos quando comprá-lo é resultado de 32 horas de gravação. Não esqueça disso. Eu estava impressionado com a visão bem concatenada que Ratzinger tem de Deus e do mundo. Não respondi a todas as minhas perguntas, pois muitos aspectos desse Deus continuam a ser um mistério para ele. Mas as suas respostas, expostas com precisão e simplicidade, e sobretudo com uma lógica irrefutável, compendiavam de maneira fascinante o enorme tesouro da herança cristã e emitiam um juízo preciso, a partir do pensamento especificamente católico sobre a situação da modernidade. Não é necessário concordar com ele em tudo, mas penso que quando estudamos e trabalhamos durante meses sobre um texto, acabamos por ter um certo faro para perceber o que é autêntico e o que não é. Sentimos se a afetação, vaidade, incoerência, ou pelo contrário, se aquilo é sério e honesto, imbebido de um espírito que não nasce apenas de um conhecimento intelectual, mas de uma vida que se esforça por ser sincera pela sua fé em Cristo. Veja que é isso que o entrevistador percebeu nos trabalhos sobre Deus e o mundo. Voltando também para concluir esse vídeo, que não pode ficar muito longo, sobre o livro Deus e o Mundo, Ratzinger vai deixar claro como ele mesmo viu o livro. Página 13 da edição da Molokai. Assim, o diálogo assumiu a forma de uma espécie de introdução ao cristianismo, ou, se assim se prefere, de uma espécie de catecismo, composto das perguntas e respostas com as quais a razão do fiel ainda se depara em nossos dias. Ele compara, isso é muito curioso, o seu livro Introdução ao Cristianismo, que a maioria aqui deve conhecer, a este livro. Só que é uma introdução ao cristianismo mais acessível. Perguntas e respostas feitas, sobretudo, por alguém que reiniciava o seu caminho de fé e diante de alguém com mais trajetória, mais preparo, com mais experiência eclesial e de vida, também contava como que essa fé deve ser crida hoje. Como é possível hoje ser católico, acreditar em Jesus Cristo num mundo moderno, pós-moderno, tão conturbado.
Fica aqui o meu convite para a leitura desse livro Entrevista Extraordinário, né? Esse livro que mostra o caminho de fé do Zewald. Ele ainda dizia, né? Abandonar a igreja que há muitos anos, aqui é a introdução do Zewald, que há muitos anos me parecia vazia e reacionária, não é nada fácil, mas retornar a ela é ainda muito mais difícil. Aí está a beleza de tudo isso. Às vezes o retorno à fé precisa de alguém que nos conduza nesse caminho, ou nos reconduza nesse caminho. Foi o que Ratzinger fez com o seu entrevistador, com o seu conterrâneo. E eu termino aqui com as palavras de Zewald contando o que Ratzinger fez. E espero que ele faça com você quando tiver acesso à leitura desse livro extraordinário. Joseph Ratzinger, grande sábio da igreja, sentou-se à minha frente na abadia e contou-me pacientemente o Evangelho, a fé do cristianismo, desde a criação do mundo até seu final. O que aconteceu? Assim, diz ele, consegui perceber com claridade crescente algo do mistério que confere ao mundo sua unidade mais íntima. Obrigado pela sua atenção. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo e divulgar o nosso trabalho na Escola Ratzinger.